aquela coisa que você quer falar e que se você não fala, você fica, meu Deus do céu, eu não vou aguentar e tal, enfim, né? Então, essa é a minha leitura, assim, de colocar nossa voz no mundo. Então, se eu achar que eu tenho que falar que você é um babaca, eu não vou aguentar não falar. Isso eu vou ter que falar. E o que eu acho que eu fui modulando é como que eu posso falar? Porque eu não vou conseguir ficar quieto. Isso vai sair de alguma maneira. Eu posso falar, nossa, você é babaca, e falar 300 palavrões. Ou eu posso usar o humor e falar, temos um babaca na sala, quem será? Não sou eu, né? Sei lá. Mas eu vou ter que falar. E eu fui achando maneiras menos agressivas, porque eu fui criada na comunicação violenta, né? Então não era só falar que a pessoa é babaca, ainda com o dedo na cara, falando babacão mesmo, tal, enfim. Porque eu falei, cara, não dá, eu não consigo guardar. Tem coisa que eu não consigo guardar pra mim, isso é meu, eu tenho que falar, eu tenho que trazer. E eu acho que eu fui tão bem sucedida nisso. Por isso que sempre fui uma boa consultora e os projetos que eu me envolvia eram legais e os meus clientes confiavam naquilo que eu estava trazendo, porque o meu olhar era valorizado. Então, se o olhar que eu tinha era valorizado, a minha opinião, o que eu achava daquilo também era, mas existem jeitos de falar e eu vou falar. Não vou aguentar, não tem como. Eu preciso colocar essas coisas no mundo. E agora que eu tenho, que eu estou muito mais presente no meio literário e que escuto, ontem eu estava numa mesa conversando com uma escritora, que é a Mariana Salomão Carrara, que eu amo, e ela e sempre vem esse tema da própria voz, assim, porque o autor parece que ele só acha, o escritor, né? Ele só acha o caminho dele real, assim, o livro nossa, as pessoas se conectam e tal, né? Quando a pessoa respeita essa própria voz. Que no meio literário, que eu acho que era a Clarice, a Clarice falava, né? Acho que escrever no bater da máquina, ou escrever escrevendo, que não pensa muito para escrever. Escreve enquanto tá escrevendo, vai deixando a coisa vir e depois você vai refinar, mas o primeiro momento não é vou fazer um livro que vai fazer sucesso, que não sei o quê, que nananã, que é o modelo que dá certo. Não, deixa sair assim, né? Tem escritor que fica 2 anos fazendo pesquisa do tema, vai absorvendo tudo aquilo e depois vai, escreve e tal, mas mantendo a própria voz, o próprio tom. Porque perguntaram para ela ontem, nossa, você tem muito humor, e você fala de coisas trágicas de um jeito tem um humor ali, né? Como que você constrói isso? Ela falou, gente, mas eu não construo, acontece. Eu sou É o meu foda. jeito, É isso. é o meu jeito de ser, de falar, né? Enfim. Então. E a gente vê como eles ficam mais, como esses escritores parece se sentirem mais realizados quando eles conseguem dar vazão para essa própria voz na obra deles e tal. Uhum. Eu sinto muito nessa parte da própria voz, né? Como até quando nós vamos gravar o podcast aqui, são poucos episódios em que a gente roteirizou bastante o episódio, porque a gente funciona mais no improviso, mas no improviso com preparação, que é definimos o tema, sabemos que vai ser o tópico e vamos refletir sobre, ler sobre, pesquisar sobre. E eu lembro um tempo atrás eu fui dar uma entrevista e aí a pessoa falou: a gente te manda as perguntas e você sabe o que vai ser. Daí eu falei: não, eu só quero saber o tema e os tópicos, mas eu não quero a pergunta. Porque para mim a pergunta era como eu funcionava anteriormente, que era a minha cabeça fazendo aquele coisa da ansiedade, que era pensando o que eu ia dizer. Sabe igual no filme americano, que a pessoa fica no espelho assim praticando o que ela vai dizer? Era assim que funcionava a minha cabeça na maior parte do tempo. Ainda funciona. Mas eu prefiro evitar, porque quando a gente fica pensando no que vai dizer, na hora que a gente diz sai errado, não sai do mesmo jeito, e mesmo se a gente praticar, não sai do mesmo jeito. A não ser que você vai dar uma apresentação, né? Aí você precisa mesmo. Não. Se você for fazer uma apresentação com slides, tudo bem. Mas, enfim, eu gosto ainda de uma parte de improviso. Mas para entrevista, sim, para mim funciona muito mais gostoso e mais natural
a naturalidade de alguém me perguntar e eu pensar na resposta no momento que a pessoa me perguntou. Porque aí soa verdadeiro, soa honesto, porque é. Eu não estou preparado para responder aquela pergunta daquela maneira. Estou preparado sobre o tópico. Mas, por exemplo, esse exemplo aqui que Cíntia Cruz deu sobre observar o outro numa forma positiva que a pessoa dá, eu não estava preparado para essa pergunta, mas me fez refletir. E com essa reflexão eu descobri que não, na verdade eu faço o oposto, que eu reparo no outro. E isso sai No de um jeito tom ruim. muito. Você, É, de um, você foge do jeito ruim, só isso. só. Ou eu adapto e melhoro o jeito ruim. Mas é o que eu fazia já quando criança, sabe? Eu lembro de. Eu via comercial na televisão e achava o comercial ruim. Eu nem entendia muito o comercial, mas eu refazia ele na minha cabeça e recontava a história. Eu pegava algo e ajustava aquilo, sabe? De uma forma que faria mais sentido. E foi até por isso que eu fui estudar publicidade no começo. Mas enfim. E sabe essa parte do dizer na nossa cabeça cria uma ansiedade lascada, né? E aí a gente não consegue dizer. Porque chega na hora, você esquece. Igual a apresentação, né? Se você tentar memorizar o que você tem pra dizer, aí chega lá, você esquece, ninguém sabe que você esqueceu. Ninguém sabe o que você ia dizer. O que você colocar pra fora é o que você ia dizer. Mas como é que você pensa nisso na hora que você vai fazer a apresentação? E o pensar muito também, eu sinto que isso era uma sensação que eu já até cheguei a falar com vocês em outros momentos, que era quando eu era mais novo e eu não conseguia colocar minha opinião para fora e eu me sentia com essas máscaras, né, que eu me ajustava aos ambientes e às pessoas com quem convivia. Eu lembro de sentir uma pressão no pescoço, sabe? Eu lembro de sentir uma pressão na garganta, como se eu tivesse entalado coisas na minha Eu garganta. também, sim. Se eu quisesse, eu queria gritar, sabe? Assim, sabe, botar a cabeça no travesseiro assim e gritar, porque era justamente essa sensação de que tinha coisas entaladas na minha garganta e eu não conseguia pôr pra fora. Porque eu não conseguia pôr pra fora, eu não conseguia. Eu tinha tanta coisa pra dizer e eu não dizia um monte de coisa. E essa sensação eu lembro, porque essa sensação não existe há um tempo. Essa sensação de ter algo entalado. O de gritar eu ainda tenho. Às vezes você tá numa reunião assim que você quer dar um berro, mas você não pode. Mas é um momentâneo. Mas é diferente, porque não é uma coisa entalada na minha garganta. É uma escolha sobre o não dizer, sabe? Tipo, preciso manter o meu emprego, não vou dizer tudo que tenho pra dizer. E outros pontos assim. Por isso que eu acho que eu vou te dar de presente aquela tecla Enter bem grandona de pelúcia, que as pessoas dão um murro assim para poder. Eu acho que talvez te ajude nesses momentos. Dê a escape, que é pra sair, sabe? Dá um murro pra sair. Você acha que esse lance da própria voz, da autenticidade, tem a ver com ser apaixonado por você mesmo? Ser tão apaixonado por você mesmo a ponto de achar que as outras pessoas precisam ter um pedacinho disso, por isso que você tem que pôr essa voz no mundo?